Fala galera, eu sou o Mateuzinho, esse aqui é o canal Papo Ágil e estamos aqui em período de quarentena e de visual novo, agora sem barba, né? Deu um feedback aí se ficou legal, se não ficou, galera. Eu acho que não ficou, me prefiro de barba, mas vamos tocar o pau aí porque temos muito assunto bacana aí, muitos assuntos muito legais para tratar e um deles está relacionado às 8 instâncias do Scrum Master e temos aqui novamente Leandro Negreiros. Fala, Negreiros! E aí, galera, tudo bem? Beleza! Simbora falar da segunda instância do Scrum Master. Mas primeiro, deixe seu like, compartilhe aí com seus amigos. Essa série está ficando muito bacana, vários feedbacks muito legais. E a gente conta aí com os comentários de vocês, com o feedback de vocês. Compartilhe com seus amigos e ative as notificações, que toda semana tá rolando um vídeo novo aqui. Beleza, galera? Leandro Negreiros, segunda instância do Scrum Master proposta por Barry Overeem. Qual é? Diz aí pra gente. Segunda instância do Barry Overeem. Primeiro, gente, é um prazer novamente, inarrável, estar aqui com vocês, trazendo aí essas 8 instâncias do Scrum Master e tendo a oportunidade de falar da segunda instância que está relacionada ao treinamento, ao treinador. Como um Scrum Master dentro de uma proposta de agilidade tem um papel vital em prover as informações necessárias para garantir ali a colaboração, garantir ali que o conhecimento relacionado ao framework, principalmente do Scrum, está sendo aplicado dentro de um viés prático com o objetivo de trazer resultados. Bacana, Negreiros. Essa visão do treinador talvez seja uma das mais importantes. Nós falamos da liderança servidora, né, como a espinha dorsal, mas a nível de importância, talvez seja uma das mais relevantes dentro desse contexto. Por quê? O que eu vejo muito no contexto de agilidade, quando se fala, por exemplo, do Scrum, de times auto-organizáveis, muitos gestores, muitos diretores, muitas organizações, elas já falam assim, mas as pessoas não querem ser empoderadas, né? As pessoas não querem assumir o controle. Tá, mas a gente já forneceu treinamentos para essas pessoas, uma coisa que é muito importante, né? Quando se fala até num contexto, assim, de se dar feedback, né? Você fala da transparência, expressão e adaptação. Quando você fala de transparência, você está falando de feedback, claro. Certo? Feedbacks. Uhum. Quantas pessoas num time sabem dar feedback ou foram treinadas para tal? Eu vejo muito treinamento de liderança para líderes, muito treinamento de liderança para gestores, mas eu não vejo treinamento de liderança ou de autogestão para desenvolvedores, para testers, né? Então a outra organização ela só vai acontecer quando todas as pessoas forem treinadas e assim, totalmente pertinente com essas questões que o Barry traz para gente. É verdade, Mateuzinho. Novamente existe uma miopia muito grande, principalmente quando você fala em liderança. E eu concordo contigo, normalmente o público-alvo já são gestores que por vezes vêm de outras escolas mais antigas, principalmente aquela do comando e controle, e isso acaba trazendo uma ineficiência absurda para dentro de uma proposta de colaboração. E talvez dentro desse viés, o Barry Overeem, ele quebra essa percepção do treinamento em 3 perspectivas que eu acho que tem muito valor. Okay? A primeira, o olhar do treinamento sobre o indivíduo. Como você falou, existe ali o viés do treinamento para os desenvolvedores. É importante que eles tenham essas informações, incluindo informações de liderança, para que eles consigam estar empoderados para trazer melhores resultados. Essa é uma das perspectivas que o Barry Overeem trata no seu white paper. A segunda, que também tem muito valor, é a perspectiva do treinamento em trazer informações para o time. Ou seja, o time como um todo, o time unido buscando ali a colaboração e a obtenção de melhores resultados. E a terceira perspectiva, que também cabe à figura do Scrum Master para ele trazer valor dentro desse contexto de time, é o treinamento e ali, querendo ou não, o auxílio na fomentação da cultura sobre a ótica da organização. Então são essas 3 perspectivas que o Barry coloca e ele quebra conceitualmente essas visões. Recapitulando, indivíduo, time e organização. Sucesso! Indivíduo, time e organização. Sensacional essa abordagem do
do Barry, que tira um pouco dessa miopia, né, de que ou é tudo com o indivíduo, ou é tudo com a organização, ou é tudo com o time. Não, você tem que trabalhar essas três perspectivas, né? Então, geralmente, quando você fala assim, eu vou dar um treinamento aqui, tipo, de forma organizacional, isso vai atender a todos os anseios, todos os contextos? Dificilmente, porque cada time tem um contexto, né? Falando de equipe, beleza, eu posso tentar fazer um trabalho ali com a equipe, mas eu posso ter indivíduos que não estão alinhados àquele propósito. Então, esse trabalho nas três camadas, ele é extremamente importante e pertinente. Não adianta trabalhar só a organização, não adianta trabalhar só o time também, não só o indivíduo, né? Você tem que trabalhar dentro dessas três esferas. Beleza, Leandro? Exatamente. Você consegue aí para a galera que assiste o canal, porque esse canal tem o intuito de ser bastante prático, né? Quais ações eu posso tomar no dia a dia para, de fato, ser um Scrum Master treinador da galera? Show de bola. Dentro daquilo que o Barry coloca, que eu também concordo, como ações práticas para que as pessoas comecem ali a ter um papel de treinador, ele descreve uma visão interessantíssima da Portia Tang, que ela define os 7 hábitos eficazes para você conseguir trazer informações relacionadas a um treinamento. E ele pondera esses 7 hábitos como sendo um dos principais propulsores para conseguir dar o treinamento dentro dessas 3 perspectivas, tá? Dentro dos 7, alguns que eu acho bacana são 3, tá? O primeiro, que ele fala de uma forma bem enfática, puxe, não empurre. Por que puxe, não empurre? Normalmente o cara tá dentro de um time, por exemplo, o Scrum Master, principalmente aqueles que tocam 1, 2, 3 times, mais numa posição passiva, né? De, vamos ver, se os caras não me chamar, eu tô bonito aqui, né? E nunca, né? 2, 3 times, né? Não é? 2, 3 times, nunca nem vi, né? Nunca nem vi, né? Até porque, primeiro, para você, dentro de uma companhia, né? Como a gente está num processo de transformação que é muito recente, para você justificar um Scrum Master tocando um time só, é muito difícil. Com certeza deve ter pessoas ouvindo a gente aqui que devem viver esse cenário, principalmente dentro de consultorias, né? Então, o primeiro ponto, recapitulando da questão do push não empurre, está relacionado ao quê? A você chamar a responsabilidade para você e, dentro desse viés, trazer e treinar as pessoas para que elas entendam como elas poderiam resolver parte dos problemas que elas estão tendo ali dentro dessa jornada. Um outro hábito que eu acho muito bacana, que a Portia Tang ali, né, que ampara o Barry Overy no seu wallpaper define, é liderar pelo exemplo. O exemplo é transformador. Tá? O exemplo em ter uma postura proativa, em buscar melhores resultados, acaba criando uma corrente no time e motivando, engajando e trazendo vários efeitos positivos dentro dessa experimentação de agilidade. E o último, fale menos e ouça mais. Eu acho que dentre os 7, esses 3, na minha humilde opinião, são os principais dentro desse cenário. Sucesso. Dentro dessa linha, para mim, o principal, ele está na liderança pelo exemplo, que é algo extremamente complexo de se fazer, né? Que isso acaba gerando o que a gente chama de pressão de pares. Então, eu começo ali a ter atos de liderança, incentivar de alguma forma, as pessoas ao meu redor começam a se contaminar por isso, porque as pessoas, elas não se ligam muito no que você fala, né? E sim nas suas atitudes. Você fala assim, né? Quem nunca passou por aquela experiência, né? De um tio, tia que, tipo, os pais viram pra gente e falam assim, filho, você não pode mentir, certo? Não, mentir é errado. Aí você fala, beleza, pai, beleza, mãe. Aí quando te liga aquele tio, aquela tia, fala assim, pede pra falar que eu não tô, né? Quem nunca, né? Boa. Então essa que eu sempre brinco sobre a liderança pelo exemplo. As pessoas se ligam muito naquilo que você faz e não necessariamente naquilo que você fala. Então, por exemplo, se você quer incentivar atos de liderança e falar assim, poxa, nosso time precisa estudar mais, mas quantos artigos você tem mandado para o seu time? Qual o tempo que você tem parado para se dedicar aí ao seu autodesenvolvimento? Né? Posts no LinkedIn, por exemplo, podem ajudar, né? Quantos links de posts no LinkedIn você tem enviado
para as pessoas que trabalham com você sobre formas diferentes de fazer, porque isso faz a roda girar. Isso faz com que a liderança, pelo exemplo, ela comece a acontecer. E também acontece o inverso, né? Você fala assim, gente, aqui todos temos que ser colaborativos, né? E aí você vai para o dia a dia de trabalho, você acaba não sendo uma pessoa colaborativa. As pessoas não vão se ligar nas suas palavras, elas vão se ligar nas suas atitudes, enxergar naquilo, principalmente se você tem um viés de liderança, se ligar naquilo como um modelo de sucesso, o que é equivocado. Eu tenho até um texto no Medium, depois eu vou colocar aqui para vocês, junto com esse artigo também, que é extremamente pertinente, né, que faz parte aí do trabalho do Barry Overing, que eu falo bastante sobre a cultura da empresa, né, e que não existe cultura boa ou ruim, existe a cultura que você merece, né. Então, parece um pouco duro, né, mas se você tem uma empresa que colabora, se possivelmente tem atitudes de colaboração ali dentro, né, não só palavras. E aí você merece essa cultura. Se for o contrário também, um lugar onde as pessoas não se tratam com respeito, onde as pessoas elas não compartilham informação, de novo, é fruto da cultura que vocês merecem, né? É fruto daquilo que foi plantado e continua a ser plantado, né? Assim, a gente não colabora, beleza, quais são as nossas atitudes de liderança que fomentam o processo contrário? Se elas não existirem, então a gente tem aquilo que a gente merece. Se a gente não se manifesta ou não faz algo em torno para mudar esse tipo de cenário, então a gente tem o cenário que a gente merece. Nem bom, nem ruim, mas que a gente merece. Exato. Bacana, eu concordo contigo e é até duro falar, né, que é aquilo que você merece, até porque existem alguns jargões aí, né, que você acaba sendo resultado muito do seu contexto, mas eu concordo com você. Essas mudanças dentro desse viés de agilidade, todo mundo quer como emagrecer, né? Todo mundo quer emagrecer, mas quando olha os hábitos, que é o que te transforma como ser, dificilmente alguém quer parar ou abrir mão de comer aquilo ou de comer aquilo outro, né? E talvez, pessoal, voltando aqui dentro desse viés do que o Barry coloca pra gente sobre a questão do treinador, de novo, rebatendo aí as 3 perspectivas, treinar o indivíduo, treinar o time e treinar a organização, eu gostaria de salientar um pouquinho sobre a interpretação dele, que eu concordo, em cada uma delas, tá? A primeira, sobre a percepção do treinar o indivíduo, eu acho que o principal ponto que ele aborda é a questão da gente explicar a mentalidade, tá? E quais são os comportamentos desejados dessas pessoas dentro do time, buscando ali a colaboração, tá? Então, esse indivíduo dentro de um meio e ele, como ele interage com os demais. Então, dar esse foco ao indivíduo, eu acho que é maravilhoso, porque, de novo, define um padrão e um padrão esperado dentro de uma expectativa razoável para que ele consiga demonstrar o valor que ele tem ali para dentro do time. Quando a gente fala na segunda, que é o que ele fala que é treinando o time, quando existe esse viés do treinamento do time, o principal pilar para garantir que o time esteja engajado e bem treinado é fomentar o mindset de melhoria contínua. É o famoso Kaizen e Yokoten, que descende ali do TPS, né, do Sistema Toyota de Produção, lá do início de 1948, né, que a gente acabou absorvendo dentro de uma prática sensacional no mundo da agilidade, né? E o último ponto, beleza, vimos ali o indivíduo dentro de um todo, vimos o time, olhando o time para alavancar ele para que ele cresça dentro de um viés de melhoria contínua, e a última perspectiva que ele coloca é o treinamento da organização. Esse treinamento da organização, uma das bases que ele coloca, que é muito boa, está relacionada ao viés do produto, e a empresa começar a olhar sobre a ótica do produto. E existe uma ruptura que é muito difícil das empresas quebrarem aquela visão de orientado a projeto para orientado a produto, tá? Inclusive, a principal diferença dentre esses dois é a questão do início, meio e fim. O produto, ou melhor, o projeto, por definição, ele já traz esse referencial. Quando você olha um produto, ele evolui continuamente. Eu acho que esse é um dos grandes pontos, né? E pensando nessa engrenagem do produto, a engrenagem do time, em um determinado momento elas se equiparam e você consegue garantir que aquele produto realmente vai entregar valor ali para o seu cliente. Bacana demais, sempre um prazer falar com você, Negreiros. Poço de conhecimento aí para todos nós.
E essa perspectiva é de fato muito importante, algo que as organizações estão começando a entender, né? Que é sair um pouco do mindset de projeto e ir ali para o mindset de produto, né? De entrega de valor, né? Não estou falando só de algo com início, meio e fim, sim de algo que estou constantemente entregando valor na mão do meu cliente. Sucesso, galera! Pessoal, segunda instância do Scrum Master, a parte de treinador, né? Que é algo muito importante, que o Barry Overy trouxe para a gente aí na figura do Leandro Negreiros. Deixe seus comentários, seu like aí, compartilhe com os amigos que daqui a pouco teremos também o terceiro vídeo sobre as 8 instâncias do Scrum Master. Beleza, galera? Valeu, forte abraço, fui! Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu, Negreiros!